Alô, alguém aí na escuta? Alguém ouvindo? Alô, alô? Alô, testando, 1, 2, 3, testando. 1, 2, 3, testando. Alô, faltando 3 minutos para a gente iniciar esse nosso bate-papo de hoje. Já temos aí no ar a Antonieta, a Rosane, a Jana. Ouvindo bem, ok, Jana, obrigado. Ok, acho que está tudo ok, só aguardando aí mais 2 minutos e meio para a gente começar. Marco Aurélio, boa noite, Marco Aurélio. Márcio Nascimento também, boa noite. Antonieta dando o nosso feedback aqui, dando ok para o áudio. Entrou o In Idiomas, boa noite. E acaba de entrar agora o pessoal do grupo de estudo dos Espíritas Saint-Germain. Eu é que agradeço a oportunidade de poder contribuir com vocês. Boa noite a todos aí. Bom, nós estamos a quantos minutos? Estamos a 2 minutos, mais ou menos, para iniciar. Matheus Freitas, boa noite. Gilza Freitas, boa noite. Se puder me passar o link, Simone, da palestra, para que as pessoas possam cair direto, eu te agradeceria. Um minuto para começar. Ok. Vamos ver se eu consigo aqui copiar. Deixa eu tentar fazer uma coisa aqui, peraí. Um minuto só, eu já vou colocar no Facebook o link. Mas alguns segundos eu já consigo. Só mais uns segundos aqui. Pronto, coloquei lá no meu Face. Está publicando. Agora a gente volta para cá. Maravilha, então vamos começar? Boa noite, Patrícia, Vera, boa noite. Acredito que podemos começar. É isso, Simone, posso começar? 8h30.
Vamos lá. Bom, amigos e estudiosos do Grupo Espírita Saint-Germain, é um prazer enorme estar participando aí com vocês para falar de um assunto que eu, durante 10 anos, fui instrutor. Durante 10 anos eu fui instrutor da Gênesis, eu tive a oportunidade de ser instrutor de todos os livros de Kardec e alguns de André Luiz e de Emmanuel, mas falar sobre a Gênesis para mim é muito prazeroso, devido a eu ser um apaixonado por ciência. Então a gente vai falar hoje do último capítulo da Gênesis, que é o capítulo 18, sobre os tempos são chegados, né? E para que a gente possa ter uma dinâmica, uma metodologia assim bem clara para vocês entenderem, primeiro nós vamos falar como é que nós estamos vivendo esse momento planetário. O que está acontecendo no momento planetário em relação ao nosso sistema solar e em relação à galáxia, né? Então a gente lembra, no primeiro capítulo de A Caminho da Luz, tem uma frase bastante interessante que diz que na lenda espírita, né, na comunidade espírita, reza a lenda que existe uma comunidade de espíritos puros e eleitos, né? E esses espíritos puros e eleitos, eles são exatamente os governadores dos planetas, os governadores dos sistemas solares, né? Que na realidade esse grupo seleto de eleitos e espíritos puros é a Fraternidade Branca, né? Onde Saint-Germain é um dos membros. Então nós vamos primeiro falar desse momento planetário que a gente está vivendo. Eu gosto muito de um filme chamado Lucy, onde na realidade a protagonista do filme, né, tem uma hora que ela conversa lá com o Morgan Freeman, e o Morgan Freeman, dando uma palestra nesse filme Lucy, ele fala que o que dá significado à existência humana é o tempo. Tá? Então vou repetir, o que dá significado à existência humana é o tempo. Se nós fizermos uma interpretação sobre essa frase, né, o conceito de significado é ser produtivo, né? O que significa alguma coisa é você se tornar produtivo. O que você faz, né? Existência do latim é a junção de ex mais o verbo sistir. Ex é tirar de dentro, sistir é ser. E tempo é uma unidade, né, que na realidade ela é relativa ao planeta que a gente habita, né, devido à velocidade de rotação, velocidade de translação do planeta e o próprio raio, né, do planeta. Então é o que dimensiona a nossa existência em dias, meses, anos e horas, né? Então, na realidade, quando a gente fala o que dá significado à existência humana é o tempo, nós estamos dizendo mais ou menos o seguinte: o que você está fazendo para evoluir com as horas que você ganhou nessa encarnação? E um dado curioso é que, por exemplo, uma pessoa com 50 anos, vamos colocar assim, ela tem mais ou menos 438 mil horas de vida. Então, 50 anos, 438 horas de vida que ela ganhou. Lembrando, quando nós encarnamos, né, os laboratórios geneticistas siderais, eles nos dotam com capacidades de absorver, que a gente chama de prana, né, que é o fluido vital, uma quantidade X que determina o número de anos, meses, dias, horas, minutos e segundos que a gente vai viver. Então todos nós já nascemos com uma dotação energética para que a gente possa cumprir a nossa tarefa na atual encarnação. Então, se você, vamos colocar aí, com 50 anos, ganhou em torno de 438 mil horas, né, a pergunta é: o que você está fazendo para poder evoluir? Ou seja, para sair do estágio zero que você começa na encarnação, para se tornar uma pessoa melhor, um espírito que seja digno de herdar o planeta Terra, como disse o nosso Mestre Jesus, né? Os mansos e pacificadores
herdarão a Terra. E ele estava falando do planeta. Então, quando a gente parte para esse raciocínio, é interessante a gente entender o nosso sistema solar, né? Então, por exemplo, um dia no nosso planeta é um movimento de rotação, né? Que é o movimento do planeta Terra em torno do próprio eixo, né? Que dá 23 horas e 56 minutos, que a gente aproxima para 24 horas. Então, essa velocidade de rotação, na realidade, do planeta Terra, é em torno de 1.700 km por hora. A de rotação do próprio eixo. E a velocidade de translação, que é o movimento que o planeta Terra faz em volta do Sol, é de 107 mil km por hora. Você podia perguntar, puxa, Marco, nós estamos girando a 1.700 km por hora, como é que a gente não cai? Né? Como é que a gente não é lançado para fora? Se o planeta Terra parasse a sua rotação, nós seríamos realmente cuspidos, seríamos jogados para fora. Agora, o interessante é que no nosso sistema solar, nós temos 8 planetas reconhecidos, né? Eram 9, mas em 2006, o planetoide lá, Plutão, foi rebaixado a planetoide, né? Ou planeta anão, em 2006. Acho que em setembro ou agosto de 2006, ele foi rebaixado a planetoide. Mas ele não deixa de ser um planeta onde há habitação. E aí vem o primeiro problema da ciência, né? O planeta Terra, ele é basicamente estruturado pelas moléculas de hidrogênio, oxigênio, nitrogênio e carbono, né? São as 4 grandes partículas que formam a grande maioria do planeta. Então, se a gente coloca esse conhecimento na nossa tabela periódica, né? Onde você tem ali 107 ou 117, agora me falhou a memória, elementos, você vai ver que o hidrogênio é o número 1, hidrogênio, hélio, né, o número 2 de peso atômico. E quando o ser humano nas naves espaciais manda sondas para Marte e para outros planetas, ele tem instrumentos para captar a matéria que a gente conhece, né? São esses 107 elementos. Então, existem muitos outros elementos. Aí você fala assim, poxa, Marco, mas como é que você pode afirmar isso? Né? O Stephen Hawking, né, que na realidade era o Isaac Newton reencarnado, ele nos trouxe um conhecimento muito interessante. Ele disse que a matéria conhecida, ou seja, os elementos da tabela periódica, eles compõem apenas 4% do que existe no universo que nós conhecemos. 23% é matéria escura, né, a qual Sócrates, Aristóteles chamaram de éter. Né? Éter, na realidade, é um nome que foi apropriado a coisas que a gente não conhece e sabemos que existe. Né? Então, o chamado éter, né, as relações etéreas, significam a matéria escura, que é 23% do universo. E 73% do universo é energia escura. Aí você fala assim, peraí, 73% é energia escura, 23% é matéria escura e 4% é a matéria conhecida. Se eu fizer uma regra de 3, aí 107 elementos, 118 elementos, né? É 118, agora eu lembrei. 118 elementos, se você fizer uma regra de 3, você vai ver que nós temos mais ou menos aproximadamente 2.900 partículas, ou átomos, vamos dizer assim, né? Que nós temos possibilidade de entender. Mas desses 2.900, nós só conhecemos 118. Aí você fala assim, puxa vida, então existem várias partículas que na realidade nós não conhecemos, nós não temos instrumentos para aferir essa partícula. E o Livro dos Espíritos é muito claro quando diz que o sistema solar, o Sol, ele não é a única forma
de extrair vida, né? Como é no caso do planeta Terra. Então, quando a gente faz uma análise dos 8 planetas, você vai ver que o planeta Terra é o planeta mais atrasado, né? Puxa, Marco, mas como é que você pode afirmar isso? E o mais adiantado? O mais adiantado seria Saturno, né? Aí você fala assim, mas, poxa, de onde você tira essa conclusão? É simples, se você entrar no site da NASA, você vai verificar a densidade média de gramatura por centímetro cúbico do planeta Terra é de 5,52. Tá? Do planeta Saturno é de 0,69. Ou seja, os 4 planetas que estão na parte interna do Sol, né, eles são mais rochosos e têm mais metais. E os 4 planetas que estão acima, ou seja, na parte externa do Sol, eles são mais gasosos, né? E no Livro dos Espíritos a gente aprende lá que o espírito retira o seu invólucro, que é o perispírito, né? Do orbe, ou seja, da energia do orbe que ele vai habitar. Então, se você tem uma densidade, né, por gramatura de centímetro cúbico do planeta Terra de 5,52 e Saturno com 0,69, você conclui o quê? Que os espíritos que habitam Saturno têm uma densidade muito menor, né? A mãe de Chico, né, escreveu cartas, né, de uma morta, onde ela narra um pouco da vida de outro planeta, né? Se eu pegar a tabela da NASA, ela está aqui do meu lado, eu vou rapidamente fazer uma leitura para você entender a evolução dos planetas nesse momento. A Terra tem 5,52, ou seja, é o mais denso. Depois você tem Mercúrio com 5,43. Depois você tem Vênus com 5,25. Marte é muito mais adiantado. Ramatiz tem um livro muito interessante que fala da vida em Marte. A densidade de Marte é 3,95. Plutão, né, que foi rebaixado, né, a planeta anão, né, o planetoide, ele tem 2,03. Netuno, aí começa os planetas gasosos, né, que tem uma quantidade de gás muito maior. Então esses 4 primeiros que eu falei, na realidade, eles têm muito mais elementos rochosos e metais, né, do que esses outros 4 que estão na parte externa do Sol. Então, por exemplo, Netuno 1,64, Júpiter 1,33, Urano 1,29 e Saturno 0,69. Aí você fala assim, poxa, Marco, então a gente, dentro do nosso sistema solar, nós somos o planeta mais atrasado. Porém, vivemos um momento de transição, que, como diria Emmanuel, a natureza não dá salto. Tudo que vai se transformar acontece de forma lenta, né? E esse momento de transição que a gente vive ainda, um planeta de expiações e provas, e repara, é expiações e provas, e não provas e expiações. Porque dentro da lei divina, né, onde nós herdamos o próprio karma, nós criamos o nosso próprio karma, né, de uma encarnação para outra, primeiro você expia. Depois que você expiou, ou seja, você colocou para fora aquela densidade que você adquiriu, talvez em encarnações passadas, aí você vai para a prova. Ou seja, ok, botou para fora, agora vamos fazer um teste, vamos verificar se você realmente não mais repete o que você fez no passado. E aí a prova se apresenta e você passando na prova, ela não se repete mais. Ou seja, você aprendeu você negou a estar preso. Quem nega estar preso quer liberdade. Para ter a liberdade, só conhecendo a verdade, como diria o nosso Mestre Jesus. Conhece a verdade e ela te libertará. Não é assim que Jesus falou? Sócrates também comentou sobre isso. Então a gente começa a ver que dentro do nosso sistema solar, apesar de sermos o mais atrasado, estamos exatamente nesse momento de transição, né? Alguém me perguntou aqui
sobre a velocidade de rotação, né, do planeta Terra, que é em torno de 1.700, se nós verificarmos, por exemplo, o raio, né, o tamanho do raio do planeta Terra é em torno de 6.378, o raio. Tá? O maior planeta do nosso sistema é Júpiter, que tem 71 mil, ou seja, mais de 10 vezes. Saturno é 10 vezes praticamente maior o raio, né, do planeta. Ou seja, a velocidade de Saturno é um absurdo. Até porque, por exemplo, um dia em Saturno, no nosso entendimento, representa 11 horas. Então, repara, um orbe muito grande, tá, que tem 10 vezes mais o tamanho, né, do planeta Terra, para fazer um dia em 11 horas, significa que 5 horas e meia ele está na luz, ou seja, ele está de frente para o Sol, e 5 horas e meia ele está de costas para o Sol. Então, esse giro, quanto maior é o planeta, mais demora, né? Então, imagina a velocidade que o planeta Saturno tem quando faz o seu movimento de rotação e o movimento de translação. E por que eu estou falando isso? Porque nós temos que entender que a evolução planetária ela não ocorre sozinha. Tá? A evolução planetária ela ocorre em coletividade. Ou seja, o momento de transição é para todos os planetas do nosso sistema solar. Todos os nossos planetas que compõem o nosso sistema solar estão em momento de transição, ou seja, eles estão para galgar um novo degrau. E isso só ocorre quando duas coisas acontecem: o desenvolvimento moral e o desenvolvimento intelectual. Ou seja, para que você tenha um processo evolutivo, por muitas vezes você tem que chegar no fundo do poço e raspar a lama, que é exatamente o momento que a gente está vivendo. Na Gênese, a gente aprende que, na realidade, você não passa de um degrau para o outro, né, sem você passar por percalços e dificuldades. E esses percalços, essas dificuldades, estão ligadas à mudança planetária. Né? Nós temos aí que, para entrar nesse novo mundo de regeneração, nós temos que fazer alguns ajustes planetários em relação à gravidade, né? As 4 interações de força, vamos dizer as 5 interações de força, melhor. Né? Quais são as 5 interações de força que nós conhecemos dentro do nosso contexto de universo? A força magnética, a força gravitacional, a força nuclear forte, né, que é do átomo, o núcleo do átomo, a força nuclear fraca e a força de sincronicidade, que é a força que garante, por exemplo, uma cura à distância. Então, essas 5 interações de força é que, na realidade, elas conseguem fazer com que haja uma coletividade entre os planetas, ou seja, as irradiações que saem de Saturno, que saem de Netuno, que saem de Júpiter, que saem de Marte, elas interferem sim no planeta Terra, né? Então, se você pega a astrologia grega antiga, a astrologia egípcia, né, eles estudavam o movimento dos planetas e realmente mostrando as interferências. O momento que nós nascemos sofre influência desses planetas. Então, um planeta irradiando dentro do mesmo sistema solar interfere no processo evolutivo. E um planeta sozinho num sistema solar não consegue evoluir se os outros também não estiverem coadunados para que haja essa evolução. Então nós vivemos um momento planetário de sincronicidade com os demais planetas do nosso sistema solar, e todos em processo evolutivo. Aí você poderia falar assim, mas como é que um planeta pode realmente se tornar mais evoluído? Porque a lei do progresso ela é presente não só para o ser humano, mas também para as coisas materiais, para os planetas, para os orbes. E como diria o nosso mestre Jesus, há muitas moradas na casa do meu Pai. Então, o que a gente vê é que para que o planeta consiga ter uma densidade menor, ou seja, aumentar o seu padrão vibratório, muitos espíritos que na realidade
não tem mais condição de ficar no planeta Terra, porque ele está aumentando o padrão vibratório, ele tem que ser expurgado. Então o processo migratório começou praticamente nos anos 50. Então, a partir dos anos 50, começaram a encarnar o que muita gente identificou como as crianças índigo, né? Então, o que eram essas crianças índigos da década de 50 para cá? E elas reencarnaram de 50 até o início do ano 2000, do ano 2000 mais ou menos. Foi esse período, foram 50 anos de reencarne de crianças índigo, onde essas crianças, na realidade, eram a equipe de demolição. O que é a equipe de demolição? Foi a equipe que veio para afrontar, para confrontar coisas equivocadas, né? Já vieram com um conceito de moralidade um pouquinho melhor. Porém, a partir do ano 2000, começa uma leva muito grande de espíritos oriundos de outros planetas do nosso próprio sistema solar e, por vezes, até de outros sistemas solares, começam a migrar para a Terra. Para quê? Para que haja uma média de padrão vibratório no planeta maior. Então, nós estamos, nesse momento, em processo migratório, onde espíritos que não mais têm condição, pela baixa moralidade, né, que eles, na realidade, praticaram durante suas encarnações, eles não terão mais condição de ficar no planeta, estão indo para planetas mais atrasados ou continuarão até na Terra, mas habitando regiões onde existam, vamos dizer assim, um atraso ainda muito grande. E lá nesses locais, eles serão mártires, né? Eles serão os precursores da evolução do próprio planeta, que talvez eles possam estar indo, planeta primitivo talvez, e das regiões do próprio planeta Terra. Então, o que está acontecendo nesse momento é uma leva muito grande de espíritos com nível vibratório muito alto, para que o padrão médio do planeta Terra seja maior. Emmanuel já está encarnado, né? Chico desencarna em 2002, 2 anos antes, Emmanuel já estava reencarnando aqui em São Paulo, né? Aqui no interior de São Paulo, ele deve estar aproximadamente com 20 anos. E esses espíritos, que são as chamadas crianças cristais, a missão dessas crianças, a missão desses seres mais evoluídos, com uma moral mais aperfeiçoada, é realmente dar ao planeta Terra um novo rumo na política, nas relações sociais, na arte, na cultura, em todos os aspectos humanos que a sociedade se relaciona. Então, é um momento muito bonito. Só que, às vezes, né, e quase sempre, a gente fala às vezes, mas é quase sempre, para que haja realmente uma melhora, às vezes você tem que ir ao fundo do poço, né? A Gênese deixa claro que as grandes alterações do nosso planeta serão muito pouco físicas. Vão ter alterações físicas, sim. Terremotos, né? Movimentos de placas tectônicas, causando tsunamis, mudanças climáticas, às vezes até abruptas, né? Isso faz parte dessa adequação energética. O planeta Terra, ele tem uma energia, né? O planeta Terra tem chakras, né? Chakras são o que o Leadbeater, né, aprendeu lá quando foi para um ashram na Índia, escreveu o primeiro livro no Ocidente sobre os chakras, foi em, se não me engano, 1927, mais ou menos por aí. E quando o Leadbeater ele se referiu aos chakras, né, que são rodas, né, que tem movimento não só de pulsar, mas também movimentos concêntricos e excêntricos, dependendo do que aconteça, ele, na realidade, deixou claro a ignorância dele sobre o chakra Swadhisthana, que é o chakra sexual, né? Então, quando ele, na realidade, trouxe o conhecimento, e é o conhecimento que a maioria dos centros espíritas usa, né, tem alguns equívocos ali muito grandes, né? Chamado chakra da base, que os espíritas chamam, que é como Leadbeater em 1927 identificou,
Na realidade são dois chakras, né? É o chakra raiz, é o chakra base e o chakra sexual, né? Mas eu não vou entrar nesse assunto sobre chakras, que ele é muito interessante, mas eu só estou querendo dizer que também o planeta Terra tem chakras, né? E esses chakras, eles são o quê? De entrada e de saída de energia, né? Então o planeta Terra ele foi formado, né, pelo nosso governador, na época Jesus. Eu acredito que Jesus já alcançou um novo processo evolutivo, né? Ele foi criado para ter aproximadamente 30 bilhões de almas entre encarnados e desencarnados. Então você está falando hoje aí, teoricamente, 7 bilhões encarnados e 23, né, bilhões desencarnados. Então dá mais ou menos uma média. Para cada um encarnado, você tem aproximadamente 4 desencarnados. Aí você fala assim, puxa vida, para que o planeta realmente saia do mundo de expiações e provas e entre no mundo de regeneração, ele tem que aumentar a média, né, dessas 30 bilhões de almas que vão estar habitando. Então não é só o encarnado que vai dar o teor vibratório, o desencarnado também, ok? Então, esse padrão vibratório maior é que faz nós entrarmos no mundo de regeneração. Joana de Ângeles, né, sob a pena de Divaldo, nos deixa claro que o momento em que a Terra praticamente entra no momento de regeneração é por volta de 2052. Então nós estamos nesse momento em transição. Processos migratórios ocorrem o tempo todo. Pestes, como o caso agora da Covid, elas vêm para exatamente acelerar esse processo migratório, né? Então, como diria vários instrutores espirituais, ninguém vai desencarnar se não tiver que desencarnar. Quem está desencarnando é porque realmente o seu momento de purga, o seu momento de provas, vamos dizer assim, do planeta expirou. Então ele não tem mais o que fazer aqui. Então se não fosse pela Covid, seria um desastre, caindo no banheiro, né? Então, na realidade, ninguém se antecipa na sua morte, a não ser que procure. Aí realmente na espiritualidade até identificado como suicídio, como foi o caso do André Luiz, né? André Luiz, médico, conhecedor do sistema respiratório, fumava, né, e bebia, né? Então quando ele chega no umbral, ele passa lá alguns anos no umbral, ele é chamado de suicida, né? Por quê? Porque ele tinha consciência que estava lesando o seu perispírito e ele estava usufruindo de um fluido vital que era, vamos dizer, destinado a outras ações. Então foi aquilo que a gente falou. Você nasce dotado de uma capacidade energética para absorver fluido vital, né? Quando você inspira, você puxa o oxigênio e ao mesmo tempo também vem o fluido vital. Quando você expira, você bota para fora o gás carbônico e o ectoplasma. O ectoplasma é matéria-prima para fazer inúmeras coisas no mundo sutil, né? Então, na realidade, quando você usa esse fluido vital de forma desordenada ou sem um objetivo, vamos dizer assim, para o seu próprio processo evolutivo, você vai ter que dar conta disso, né? Eu fui instrutor também do livro Céu e Inferno. Tem uma frase muito interessante lá no Céu e Inferno que diz assim: nenhum sentiu que lhe foi dado deixará de ser cobrado, né? Então você é responsável pela qualidade e pela quantidade de fluido vital que você recebe, né? Isso vem no campo mental, né? Essa passagem do campo mental passa para o genoma, né? E você já nasce ali, né, geneticamente predeterminado a ter uma doença X, uma doença Y, porque na realidade você extraiu isso do seu campo mental. Eu trabalho com apometria também, e é muito interessante quando a gente, na realidade, tem um paciente e você consegue abrir, né, os 7 corpos perispirituais dele e ter acesso ao campo mental
e verificar as mazelas que foram contraídas, né? E cada mazela que foi contraída, que foi produzida, tem uma ramificação nessa personalidade de outros seres, né? São obsessores, né? Que às vezes te perseguem, são neuras, né? Que muitas vezes nessa vida se fazem presentes, né? Então, quando a gente trabalha com apometria e antigoécia, que na realidade é desfazendo magia negra, a gente vê isso com muita frequência, né? Eu, por acaso, eu sou espírita desde 14 anos de idade, né? Sou palestrante há 40 anos praticamente, mas hoje eu também sou trabalhador da Umbanda, né? Eu sou sacerdote de Umbanda, terminei o sacerdócio tem 3 meses, e tenho muito prazer e muito orgulho de dizer que também sou umbandista, né? Por quê? Porque esse sectarismo que se faz de religiões é coisa do homem, né? O planeta, nesse mundo de regeneração, só vai ter uma religião, é o amor, né? Então não importa se você vai ser chamado de umbandista, de católico, de presbiteriano, de sei lá, qualquer religião budista, né, zoroastrista, não importa, né? Todas vão convergir para o conceito de fraternidade, né? O que vai permear esse novo mundo de regeneração é a fraternidade. E vamos ver se a gente acaba com esse sectarismo de religiões. A tendência natural são as religiões se tornarem mais simplificadas, né? Onde, na realidade, a religião é o amor ao próximo. Como diria o nosso querido Mestre Jesus, né? O maior mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, esse conceito de aprender a amar vai obrigatoriamente te levar ao processo de regeneração através da reforma íntima. Então, durante alguns anos eu dei o curso de reforma íntima, eu comecei dando o curso lá no SEMA, né? Uma casa que eu tenho muito orgulho de dizer que fui médio da casa. Depois eu fui para o SEJA, depois eu fui para Santos e trabalhei em casas em Santos, e hoje trabalho aqui em São Paulo, né? E na realidade daqui a pouco a gente vai estar indo para Brasília, sempre trabalhando, né? O trabalho mediúnico não pode parar, e na realidade a gente vê que esses processos de trabalho mediúnico vão trazendo para você o autoconhecimento, né? Então, esse autoconhecimento é conhecer a você mesmo, conhecer suas mazelas, né? Conhecer suas virtudes, seus defeitos. Isso, é para isso que você ganhou um número de horas quando reencarna. É para você se autoconhecer. Isso está escrito lá, né? Estava escrito lá na Baía de Delfos, né? No templo de Apolo, conhece-te a ti mesmo, né? Sócrates, quando soube disso, falou assim, opa, eu gosto disso, eu vou usar isso. E Sócrates monta a sua filosofia, que é a maiêutica socrática, né, que é a base de perguntas, né? Jesus usava a maiêutica socrática também, e onde, na realidade, não importa você ter a resposta, o que importa é você saber fazer a pergunta. E Sócrates fazia isso, né? Porque a pergunta te faz refletir, te faz olhar para dentro. E quando você começa a olhar para dentro, você vai ver que você tem defeitos morais, você vai ver que você tem virtudes que, na realidade, tem que ser melhor trabalhadas, né? Então, esse conceito de reforma íntima, ele é muito importante para esse processo evolutivo, porque os mansos e pacificadores, repito, herdarão o nosso planeta Terra. Uma outra coisa que vale a pena a gente falar é que o nosso sistema solar, ele também gira em torno do centro galáctico, tá? Então, por exemplo, quando você pega o sistema solar nosso lá, ele está lá no esporão de Órion. Ele está a 27 mil anos-luz do centro galáctico, tá? Aí você fala assim, poxa, Marco, mas o que tem nesse centro galáctico? Eu tenho uma imagem aqui que eu vou tentar mostrar para vocês. Depois que eu explicar, eu vou tentar mostrar a imagem para ficar mais claro. No centro galáctico tem um Sol, né, chamado Alcíone. Esse Sol chamado Alcíone, ele na realidade ele também faz movimentos de rotação, translação, e tem várias bilhões de sistemas solares só na nossa galáxia,
que orbitam sobre ele, na órbita dele, que é uma órbita elíptica, né? Por que elíptica? Porque, na realidade, a gravidade, né, faz o achatamento das nebulosas. Então, uma galáxia se forma pelo achatamento gravitacional, que é uma das interações de força, né, e ele fica esférico, né? Só para você ter uma ideia, o nosso sistema solar leva 26 mil anos para dar uma volta completa em volta do Sol de Alcíone, tá? Onde ele, em torno de 10.800 anos, ele fica na sombra, né? Porque como nós estamos num processo na Terra de rotação e translação, você tem 10.800 anos onde a gente não pega a luz, a irradiação de Alcíone, que é o Sol do nosso centro galáctico, tá? Porém, ele fica 2.200 anos recebendo essa irradiação. E para nosso contemplar, né, para o nosso, vamos dizer assim, deleite, nós em novembro, vamos me lembrar aqui, foi novembro de 2012, nós entramos exatamente na face que recebe essa irradiação do centro galáctico através do Sol de Alcíone. Se você somar 10.800 com 2.200, dá 13 mil, né? Então, 13 mil anos fazendo esse primeiro ciclo e mais 13 mil anos fazendo esse segundo ciclo. Então, esses dois ciclos de 13 mil anos vão dar os 26 mil anos, que é o movimento de translação do nosso sistema solar para dar uma volta no centro galáctico do Sol de Alcíone, né? E, como nós falamos, nós entramos nesse processo de radiação, de receber a luz de Alcíone, em novembro de 2012. Por isso que os maias, né, fizeram suas profecias com 2012. Muita gente interpretou de forma equivocada que os maias falavam do fim do mundo. Não, muito pelo contrário, ele estava falando da renovação do mundo. Porque, na realidade, falando semanticamente, o mundo de expiações e provas realmente está acabando. Nós vivemos o fim do mundo. Lembrando que mundo é padrão vibratório. E orbe é conceitos, vamos dizer assim, materiais. Então, o fim do mundo é o fim do mundo de expiações e provas. Nós vivemos realmente o fim do mundo, principalmente a partir de novembro de 2012, onde nós entramos na irradiação de luz de Alcíone, que é o Sol do centro galáctico. Vou tentar mostrar uma imagem aqui, que eu estou com o tablet aqui do lado, para vocês terem uma ideia do que a gente fala. Às vezes, você mostrando a imagem, fica mais fácil de você entender. Então vamos lá, vamos ver se vocês conseguem entender aí, ó. Espera aí, deixa eu tentar aqui acertar. Opa! Olha aqui, ó. O nosso sistema solar, vamos ver se eu consigo. Tá aqui, ó. Tá aqui. Ele vai dar o giro completo em torno da galáxia, né? E esse giro vai demorar 26 mil anos, contando aí o nosso tempo terrestre. Tá dando reflexo aí, né? Vamos tentar aqui ver se eu consigo. Não é para ler, é só para vocês terem uma ideia, né, do momento esférico do planeta e que, na realidade, faz com que nós tenhamos esses movimentos. Tudo no planeta, tudo no nosso sistema solar, tudo na nossa galáxia, tudo no universo está em movimento constante, não tem nada parado, né? Lembrando aí que nós estamos numa velocidade de rotação de 1.700 aproximadamente quilômetros por hora só no eixo, né, do próprio planeta, tá certo? Bom, então entendido esse problema, vamos dizer assim, que nós estamos vivendo hoje, que na realidade não é um problema, é vamos dizer assim, um contexto de entender o momento planetário, vamos ver o que a Gênese nos diz, né? A Gênese nos diz que são chegados os tempos, né?
E essa frase, são chegados os tempos, é o tempo de transição. Então nós temos agora que começar a refletir sobre o que está chegando ao fim, né? Então, o que dá o conceito vibracional de um ente encarnado? É o padrão vibracional do seu pensamento, das suas emoções, das suas palavras e das suas atitudes, né? Basicamente são essas 4 coisas que formam o teu padrão vibracionário médio. Então, cuidado com o que você pensa, cuidado com o que você sente, cuidado com as palavras que saem da sua boca, porque elas não retornam, e cuidado com as atitudes que você tem, principalmente consigo mesmo e perante ao próximo. Então, quando a Gênesis nos diz que são chegados os tempos, na realidade ele está querendo dizer que a gente tem que começar a pensar que o nosso tempo de viver no planeta Terra, fazendo o que normalmente nós fazemos, repetindo erros, está chegando ao fim, amigo. Se você não conseguiu se transformar, se você não saiu de lagarto para borboleta, você não vai mais continuar nesse planeta, porque, como a gente já disse, o Mestre Jesus foi muito preciso, né? Dizendo que os mansos e pacificadores herdariam o planeta. Então, essa transformação desses elementos, elas ocorrem de 2 maneiras. Uma lenta e gradual, onde a gente não sente muito, né? E a outra por transformações mais firmes, né? E essas grandes transformações não serão só no planeta em relação à matéria, serão principalmente morais. Então quem espera ver cataclismos e coisas exuberantes e maravilhosas no fim do mundo, vai se decepcionar, tá? Porque essas transformações serão muito mais morais do que materiais. Acontecerão alterações materiais? Sim, também, né? Determinadas áreas onde o homem aterrou serão retornadas à água, ao mar, né? Coisas que na realidade o homem vem destruindo, na realidade vão ter consequências, né? Para que haja o quê? Um momento de reajuste, né? Se você olhar aí no meu querido Rio de Janeiro, né? Lagoa Rodrigo de Freitas, acho que não vivia um momento de limpeza e de harmonia em relação à pureza da água, acho que, sei lá, há mais de 100 anos, né? Então, nesse momento agora de distanciamento social, a gente pôde ver a Baía de Guanabara com golfinhos, a gente pôde ver quantidade de cardumes nadando na Lagoa Rodrigo de Freitas. Então, essas mudanças, na realidade, elas vão continuar ocorrendo, como diria Joana, até 2052, quando a gente realmente estará entrando dentro do processo de regeneração. E se alguém perguntasse assim, mas a gente pode afirmar o ano exato, né? Joana fez uma média, vamos dizer assim, que ninguém pode afirmar isso. A Gênesis, no capítulo 17, no capítulo anterior a esse assunto que a gente está falando, no item 57, nos diz uma coisa bastante interessante. É feita a pergunta, né, quando será o final dos tempos? Né? E os espíritos respondem a Kardec: ninguém o sabe, diz o Cristo, nem mesmo o Filho. Mas quando chegar o momento, os homens serão advertidos por meio de sinais precursores. Esses indícios, porém, não estarão nem no sol nem nas estrelas. Mostrar-se-ão no estado social e nos fenômenos mais de ordem moral do que físico. O final dos tempos é o fim do mundo de expiações e provas, quando vai ocorrer o chamado juízo final, né? Que os católicos e os crentes, né, evangélicos, falam muito do juízo final. E o que é o juízo final? Vai para o inferno, purgatório? Nada disso, né? O juízo final, na realidade, é um julgamento da nossa própria consciência sobre a possibilidade de continuar no planeta. Esse é o juízo final. Somos nós os próprios juízes. E pela tua densidade, vejam o que você queira, você não consegue ficar num planeta onde ele está mais eterizado. Ou seja, ele está com um padrão vibratório maior. É como se você quisesse fazer boiar uma placa de chumbo numa piscina.
Consegue, afunda. Né? Então, para que você se mantenha, você tem que ter o quê? Vamos dizer assim, uma densidade que permita você flutuar. Né? Então, o momento do juízo final é esse momento, onde você, vamos dizer assim, desencarnado, vai olhar para seus próprios atos, lembrar, né, através do seu campo mental, o que você fez e falar assim, realmente eu não tenho condições. E aqueles que não tiverem esse nível de consciência serão realmente arrancados e inseridos dentro de um novo mundo, para que possam aprender lá, né, talvez com mais sofrimento. Porque o sofrimento sempre é opcional. A dor faz parte do aprendizado, mas o sofrimento é opcional. O sofrimento é você não entender o porquê você passa pela dor. Né? Então o juízo final é isso. Muita gente fala também sobre o conceito do apocalipse. Né? Apocalipse é uma palavra que vem do grego. Apo, tirar de, né? Na tradução assim, bem simplória. E calipse é véu. Então o que é o apocalipse? É tirar do véu ou revelar. Né? Então o apocalipse é uma revelação divina, né? Onde os chamados dias de aflição, que consta no Novo Testamento, né? na parte, por exemplo, de João, né? Os dias de aflição se refere ao despertar de consciência para próprio julgamento, né? Que a gente está ou não de acordo com as leis divinas. Né? Então, esses dias de aflição são os dias de olhar para a sua própria consciência. Isso me lembra um caso do livro Céu e Inferno, não me lembro aqui qual é acho que era Michel, o nome do espírito, que ele reclamava numa mesa mediúnica de um centro espírita, ele estava sendo assolado, né, por uma luz muito intensa que incomodava ele não conseguia nem pensar, porque aquela luz o incomodava muito. E um dos espíritos que o acompanhava o fez refletir que essa luz era a luz da própria consciência dele, que mostrava a ele os erros que ele cometeu, isso o incomodava. Né? Então, os dias de aflição, no momento do apocalipse, dessa revelação divina, né, é exatamente isso, é esse estado de consciência que todos nós vamos passar para saber se somos realmente merecedores de ser herdeiros do planeta Terra. Né? E aí vem uma outra coisa também que muita gente fala, né? A besta do Apocalipse. Aí você vai ver que, por exemplo, tanto o Antigo Testamento quanto o Novo Testamento, ele é cheio de alegorias, ele é cheio de metáforas, né? Então as serpentes, né, que vão afrontar esse momento do Apocalipse. E a besta do Apocalipse é representada pelo número 666. Teve até filme, né, sobre isso. E aí você fala, mas o que isso tem a ver, Marco? Simples. 666. Se você pegar na tabela periódica lá dos 118 elementos, o elemento 6 de peso atômico 6 é o carbono. 6 elétrons, 6 prótons e 6 nêutrons. 666. É a representatividade máxima da matéria. Então a besta do Apocalipse é aquele que está realmente agindo, pensando, sempre com foco na matéria. Esse é o conceito da besta do Apocalipse. Né? Então tiveram filmes que a pessoa tinha tatuado no braço, 666, porque é a representação uníssona da matéria, que é representado pelo elemento carbono, tá certo? Então, o que a gente na realidade viu nesses minutos aí que nós passamos junto aí, tá faltando praticamente 10 minutos para 1 hora, né? Eu estou olhando pelo reloginho lá no fundo lá da parede do quarto lá. Então a gente consegue ver que nós temos sim que nos preparar para um mundo melhor. E essa forma de você se preparar é a sua reforma íntima. Né? Eu tive a oportunidade, né, a primeira vez que eu dei o curso de reforma íntima foi em 2007, no Centro Espírita Maria Angélica, o SEMA, né, ali no Recreio dos Bandeirantes, uma casa que eu tenho um amor profundo lá por ela.
E a primeira vez que me deram a oportunidade, né, eu apresentei a direção, o curso de Reforma Íntima, e tentei explicar. Eu era instrutor do curso de passe na época e dava outros cursos, eu dava Gênesis, inclusive, dava o Evangelho, e eu fiz a proposta de dar esse curso de Reforma Íntima. E a direção pedagógica do centro aceitou, né, e foi muito bom, não só para mim, que pude exercitar, né, tudo aquilo que eu falava em palestra, falo nos meus cursos, e pude receber feedback de pessoas que disseram, olha, esse curso realmente mudou a minha vida. Então, a reforma íntima é o que há de mais importante para você fazer nessas horas que você ganhou para estar neste planeta reencarnado. Pense sobre isso. Você tem que disciplinar as suas más inclinações, né? Como disse os espíritos a Kardec, né? Conhece o verdadeiro espírita pela força de vontade que emprega para domar as suas más inclinações e tendências, né? Domar. Então, nós somos seres renitentes, nós somos seres que repetimos o erro durante muitas encarnações. O próprio Emmanuel, né, disse, né, que levou em torno de 700 anos para domar o orgulho, né, porque ele estava encarnado como senador Publius Lentulus na época de Jesus, e ele disse que se arrepende de muitas coisas, né? Arrepender, nega, repetir o que fez, tendência ou tendência. Arrependimento é isso. Por isso é que nas leis divinas o primeiro ato que você realmente consegue se harmonizar com as leis divinas é quando você se arrepende dos pensamentos, das palavras, das atitudes que você teve para consigo mesmo e para o próximo, né? Quando, por exemplo, um espírito habita um umbral, ele não vai receber o socorro enquanto ele não conseguir olhar para si mesmo e se arrepender do que fez. Ou seja, ele está negando repetir aquilo. Aí ele é resgatado, né? Quando ele é resgatado, passa lá um tempo lá numa colônia espiritual e depois fala assim, ok, está em condições de voltar? Sim. Então você vai expiar algumas coisas que você cometeu, né? Então, densidades adquiridas no momento planetário só são retiradas naquele momento planetário. Então você não tira a densidade que você adquiriu enquanto encarnado, desencarnado. Você tem que encarnar de novo para retirar essas densidades. Então você reencarna e expia, purga, joga para fora, né? Depois que você passou pela purga, botou para fora aquelas mazelas que estavam no seu campo mental, né, que por muitas vezes geram doenças, você vai cair na prova, né? A prova é o quê? É o teste. Vamos ver se você realmente se arrependeu. Vamos ver se você não repete o erro que te levou. Por isso Jesus, né? Jesus é fantástico, né? Quando você estuda a forma, né? Eu também trabalho com cura, né? Eu sou formado em Pranic Healing e eu trabalho com Pranic Healing nesses processos de cura que eu hoje trabalho num centro de Umbanda. E lá quando você está no processo de cura, tem 3 coisas que eu sempre falo para todos, né? Que é o que Jesus falava. Jesus fazia 3 perguntas quando ele ia tratar alguém, né? A primeira pergunta era, o que queres de mim? Eu quero, Jesus, que você me cure, porque eu escutei falar, tal. Então Jesus perguntava a ele fazia exatamente a maiêutica socrática. Depois ele pergunta, crê que eu possa te curar? Sim. Por quê? Porque a fé no curador, ou naquele que vai se propor a fazer um tratamento de você, ela é fundamental para o quê? Para criar vamos dizer assim, uma empatia energética para receber aqueles fluidos, né? Então, a segunda pergunta é, crê que eu possa te curar? Sim, eu creio, tal. Jesus processava o trabalho, porque Jesus conhecia tudo do que a gente chama hoje de física quântica, ciência, metafísica, tudo que você possa imaginar, Jesus já era conhecedor. E depois que ele curava, ele dizia o quê? Vá e não peques mais, ou seja, não repete aquilo que te levou à doença. Então isso é fundamental, porque nós somos renitentes nos nossos erros. Mas você só consegue entender o seu erro quando você olha para você mesmo.
Por isso o autoconhecimento é importante. Por isso que um curso de reforma íntima é muito importante. Para que hoje, através da neurolinguística, das ciências, né, da química, da física, da biologia, você consiga entender que, na realidade, você é o protagonista da sua própria cura, né? Sendo merecedor, e se houver um intercessor, isso acontecerá. É um fato curioso, né, quando eu dava aula da Gênese, né, hoje em dia eu não estou dando mais aula, até por causa do momento, eu estou só trabalhando em processos de apometria, antigoécia, e trabalhando no centro de Umbanda, né, com vários processos de tratamento. E quando eu trabalhava com a Gênese, né, falando, né, sobre a Gênese, você tinha, na realidade, alguns pontos que eram fundamentais você deixar claro para aquela pessoa que você vai tratar, né? Por quê? Porque, por exemplo, nesse momento, a pessoa está externando uma personalidade, mas ela tem subpersonalidades que estão presentes no campo mental. Então, às vezes, o tratamento de uma sequela, né, de uma neura que uma pessoa tem nessa encarnação, são consequências de personalidades passadas e subpersonalidades passadas. Então, um processo de tratamento e cura, né, vai depender muito se há merecimento daquela pessoa, né? Por exemplo, quando Joana tem uma passagem interessante, eu não lembro aqui o livro, fala que aquele cego que foi curado por Jesus, ele na realidade ele era um voluntário para o trabalho de Jesus, né? Porque quando os discípulos perguntam, mas quem foi o pecador? Se ele não foi o pecador, se a família dele, os pais, também não foram os pecadores, quem pecou? E o processo de cura de Jesus, né, eu explicava isso, são 40 milagres, né, que a gente tem no Novo Testamento, narrados entre os 4 evangelistas, alguns se repetem. E desses 40 milagres, essa cura do cego é muito interessante, eu vou terminar com isso. Dizendo o seguinte, o ceguinho, né, chega lá, fala assim, mestre, eu queria ser curado e tal. Jesus pega a terra. Qual é a composição da terra? Basicamente, a gente falou lá no início desse bate-papo aqui. É carbono, nitrogênio, hidrogênio e oxigênio. São esses 4 elementos que, na realidade, compõem, né, a grande massa de matéria do planeta. Então, esses 4 elementos estão presentes na terra. Ele pega a terra, cospe, né? Então, com o seu fluido, com a sua saliva, ele ativa aquelas partículas e coloca no olho do cego. Como é composto o nosso DNA? Se você fizer uma análise da estrutura do DNA, são os mesmos 4 elementos. Carbono, hidrogênio, nitrogênio e oxigênio. Ele coloca a mão e faz uma imposição de mão para acelerar fluidicamente aquela metamorfose que na realidade trazia aquela doença, né, aquela cegueira de nascença. E ele fala, vá a Siloé, que é a piscina Siloé, para se banhar. E o ceguinho fala, mas mestre, dá de saída é aqui do lado, eu não posso ser aqui do lado. E Jesus repete, vá a Siloé se banhar, que era um pouco mais distante. Por quê? Precisava de um tempo para que aquelas partículas, naquela ação de metamorfose, né, de transformação, pudesse agir, né? E ele vai a Siloé e quando ele se banha, ele volta a enxergar, né? Joana diz que isso já estava planejado para que ele fosse voluntário e se submetesse a esse trabalho de Jesus. Porque milagre, né, vem da palavra latina e de origem grega, mirares, que é aquela coisa admirável, aquela coisa que você não consegue explicações. Então, para nós espiritualistas, né, o milagre é um fenômeno que você desconhece as leis que regem o fenômeno, tal fenômeno. Quando você passa a conhecer as leis que regem o fenômeno, deixou de ser milagre. Por isso a Gênese diz que não existem milagres. O que existe é a ignorância da nossa parte de conhecer os fenômenos que regem, né, aquele processo. E como a gente falou, né, a gente só conhece 4% da matéria, que dá 118 elementos da matéria dos átomos, né, da
tabela periódica, a gente desconhece aí, né, em torno de 2.780, talvez partículas só no nosso sistema solar que nós não conhecemos. Tá? Então a ignorância do homem é muito grande. Como diria nosso querido Isaac Newton, né, o que o homem conhece é uma gota e o que ele desconhece é o oceano. Então a gente termina essa palestra, né, pedindo ao nosso Pai que nos fortaleça na nossa fé, que nos dê a esperança, porque a esperança é filha da fé, que possamos entender esse momento planetário, que possamos estar conscientes da necessidade de transformação que temos que fazer em nós mesmos, porque nós somos o protagonista da nossa história, nós não podemos mais ser reféns da nossa história e, na realidade, está nas nossas mãos, né? Nós esperamos que nós tenhamos contribuído aí um pouquinho com esse despertar de consciência de cada um dos que nos acompanhou até aqui, agradecer a todos aqui, uma infinidade de pessoas aqui que eu não consegui acompanhar, peço desculpa por não ter acompanhado aqui as pessoas que entraram, mas agradeço a cada uma delas, né? E se houver uma outra oportunidade, pode me chamar aqui com muito prazer, eu participo, eu gosto, eu estudo muito, né, essa parte científica, física, química, biologia, química, né, porque é isso que faz com que a gente possa entender os fenômenos e cada vez mais fazer um milagre na nossa própria vida, tá certo? Então, muito boa noite a todos, muito obrigado ao Grupo de Estudos Saint-Germain por me dar essa oportunidade, muito obrigado a você que nos acompanhou até esse momento aqui agora. 1 hora de palestra cravada, aí, passando aí uns 2 minutinhos, que foi o tempo que eu planejei, e muito obrigado aí pela atenção e o carinho que várias pessoas aqui colocaram, tá certo? Um abraço para todos.